Somos mortais, chamados para a imortalidade. Olá pessoal, estamos de volta, podcast Homem Mortal é agora, olha, com estúdio novo, hein, Dr. Rodrigo? É isso aí, pastor, estamos no estúdio novo, mudamos de casa, né? Temos que agradecer aí o pastor Jorge Augusto Basso, que nos cedeu o espaço, nos abençoou aqui, e estamos aqui nesse projeto, nesse ambiente novo aqui que a gente está trabalhando para melhorar para vocês. Casa nova, pessoal. Casa nova, pessoal, que maravilha, estamos retornando aqui e já vou pedir para vocês, hein, não se esqueça, os 3 Cs da internet, curta, compartilhe, comenta, interaja conosco. Hoje nós temos um tema muito interessante, muito importante, né, sobre maturidade. Estamos aqui com a nossa pastora e psicóloga, pastora Sônia Andretta. Seja bem-vindo, pastora. Obrigada, é com muita alegria de estar aqui com vocês e no estúdio novo, mais ainda, né? Tudo muito bom, e é um prazer, e esse tema que nós vamos hoje falar aqui é um tema que me chama muita atenção, né? E acho que está bem atual esse tema para que a gente possa comentar aqui. Hoje a psicóloga Sônia vai nos ajudar a entender o que é viver a maturidade, né? Essa tão falada terceira idade. E agora tem um outro grupo ainda, né? Além da terceira idade, acabei esquecendo o nome desse grupo aí que eles estão colocando agora, né? A partir da idade mais avançada, um grupo novo aí. Mas seja bem-vindo, pastora Sônia. Nós vamos tratar de Sônia, tá? Porque aqui a gente não tem muitas formalidades, né, Rodrigo? Ele tirou o DR de doutor, tirou o PR de pastor, né? É isso aí. E estamos aqui entre amigos para esse novo podcast. Mas só uma introdução, uma pergunta que não está no nosso script, e a nossa redatora Val vai cortar nossa cabeça. O que seria homem mortal para a Sônia? Um homem mortal, é o nosso tema aí do nosso podcast. Como que a senhora faria essa leitura? Gente, olha, se me pegou de surpresa, pastor, hein? Olha. O que eu vou entender com homem mortal? Se nós... Na visão psicológica? Na psicológica, ou pensando no próprio livro do profeta, né? Ezequiel. O profeta Ezequiel, que Deus chama ele de homem mortal, o filho do homem, né? Uhum. Quando a senhora, como psicóloga, tem atendido pessoas, a senhora olha a natureza humana, até podemos fazer essa introdução para chegar na maturidade. Sim. Né? Final da existência humana, né? Quando chega lá no final da sua idade avançada, mas desde do ventre da mãe até a maturidade. Até a maturidade. Ou além, né? Ou além. E aí a gente vê essa mortalidade caminhando nesse período, e realmente quando Deus fala para Ezequiel, ele mostra a pequenez do homem, né? O homem é finalista, o homem tem fim, a existência do homem na face da terra é contada, né? E na sua visão, assim, o que seria uma pessoa mortal, um homem mortal? Bem, né, nós entendemos que a vida, ela é feita de ciclos, né? Então, desde lá do ventre da mãe, desde da geração de um embrião, nós já estamos falando de um ser que virá e não será eterno, será mortal, né? E caminhando nesse ciclo, nós vamos vendo aí os acontecimentos na sua vida, o envolver com a sociedade, com a própria palavra de Deus, o crescimento, e esse ciclo vai de um modo que onde chega a maturidade, como nós falamos aqui, né? Mas que todos nós precisamos entender. Eu creio que aí começa o grande questionamento para o homem, né? O que eu estou fazendo aqui? De onde eu vim, né? Qual é a minha finalidade aqui nesta terra? Eu mesmo tinha muitos questionamentos em questão, eu não aceito isso. O homem vem, morre e acaba tudo e termina, e o que acontece, né? E quando essa palavra, quando Deus fala, ele fala de alguém que é mortal, que vai passar por essa terra, né, e vai finalizar aqui como homem mortal, mas que a palavra também nos direciona para além disso, né, para a vida eterna. Foi onde realmente eu consegui entender o nosso propósito aqui, né? Seria
seria viver essa vida que nos está proposta, né, dentro daquilo que Deus tem para nós, mas que ao findar dessa vida, realmente nós teríamos algo muito maior, né? A imortalidade. A imortalidade. Boa. Pastora, deixa eu te perguntar uma coisa. A pastora é psicóloga e também está escrevendo um livro sobre o tema, a questão da terceira idade, a maturidade, né? Lembrando que o nosso tema aqui é encontrando um propósito na maturidade. É isso, correto? Correto. A pastora trabalha com esse grupo de pessoas, né? E eu quero começar com uma pergunta já um pouco polêmica, que eu pensei bastante nessa pergunta. E eu ouvi uma vez um homem falando para mim o seguinte, dizia assim: Rodrigo, quando a gente vai ficando mais velho, que a gente passa dos 45, 50 anos mais ou menos, a gente vai se tornando invisível para as pessoas. As pessoas já não te olham mais como te olhavam antigamente. Você vai ficando meio que invisível. Você pode ver que a pessoa, quando ela está mais velha, mais idosa, ela chega no grupo familiar, numa festa, em algum evento, ela vai ficar... As pessoas vão ali, conversam um pouquinho, oi, como é que tá a senhora e tal, e daqui a pouco as pessoas vão se agrupando com aqueles da sua idade, e aquela pessoa idosa, ela vai ficando um pouco mais de lado. E aí esse homem, ele disse para mim uma frase que ficou na minha cabeça, e essa é a minha pergunta. Ele disse assim: Rodrigo, a idade é uma indignidade. E eu pergunto para a pastora, a idade é uma indignidade, pastora? Olha, eu acredito muito naquilo que é do interior para o exterior, daquilo que nós processamos sobre isso, né? A sociedade, ela tem muito de valorizar o jovem, claro, com toda certeza isso é muito bom, e vamos falar uma realidade, e deixar um pouco de lado a questão, né, do idoso. Hoje nós temos muitas leis, né, pastor, muitas coisas que valorizam um pouco mais, mas como esse sentimento de desvalorização, de solidão, de não estou fazendo nada, de se sentir inútil, já é cultural, já é passado para nós de gerações e gerações, onde os idosos hoje tendem a chegar nessa fase e se sentir realmente invisível, procurando ali fazer algo para chamar a atenção, né? Aí eu quero até entrar em algo que vocês não vão perguntar, mas que é a sexualescência. Já ouviu falar? Não. Traduz para nós. Uma fusão dos 60 anos aos 69, sexa com adolescência, sexualescência. Onde muitas pessoas perdem esse equilíbrio do idoso e entram na fase de querer ser adolescente, né? E esse é o modo de chamar a atenção, esse é o modo, e muitas vezes no próprio vestir, no próprio falar gíria, na conduta, no comportamento, essa pessoa ela perde um pouco, né, o senso daquilo que é a maturidade e essa aceitação da sua idade, né? E ela acaba extrapolando. Então nós temos um extremo aí, daquele que se isola totalmente, aquele que se sente invisível e daquele que quer aparecer muito e quer mostrar, opa, eu estou aqui, né? Vocês estão me vendo? Mas de uma forma muito desequilibrada, né? A gente vê isso como algo a ser tratado até dentro da psicologia. Não seria para ele chamar a atenção do isolamento? Ou medo do isolamento? Exatamente, para não ficar de fora de algo que está acontecendo aqui fora, né? Por exemplo, num evento, num aniversário, e a pessoa vai lá, ela quer, né, fazer esse presente naquele lugar. E ela acaba até sendo ridicularizada em alguns momentos, né? Porque muitas pessoas vão olhar isso e como assim, vestida dessa maneira? Como assim, falando, olha a idade dela, né? A gente já vê muito isso, né? Ela deveria se comportar um pouquinho melhor. Então, é uma coisa que traz uma indignação, muitas vezes, olhando para esse ângulo, né? Mas, para outra questão do isolamento, eu também vejo algo muito, muito que nós deveríamos trabalhar muito, que é o sistema familiar. E como que essa família está lidando com o idoso que tem dentro da sua casa, sabe? Porque o idoso está ali, a idade está ali, as limitações vêm, né? Mas quando que está ali a mentalidade está sendo trabalhada desse idoso, sabe? Por isso que eu falo assim que trabalhar com prevenção é muito melhor do que depois aquele idoso ser realmente deixado de lado e se sentir dentro da sua casa
sozinho, muito sozinho. E muitos idosos não participam nem da mesa junto com os seus familiares. Preferem fazer suas refeições no quarto. Você pergunta por quê? Porque acha que ali ela não tem como conversar, ela não é ouvida. Não faz mais parte. Não faz mais parte. É muito triste isso, Rodrigo, porque a gente vê ali muitas pessoas ainda que podem produzir muito, podem florescer, né? Elas podem ainda doar muitas coisas e elas são, não vou dizer proibidas, mas elas são deixadas de lado ali, deixadas de lado. Então, pegando esse gancho que a pastora disse, né? A pastora psicóloga, eu sou formado em assistência social também. E agora vamos polemizar, hein? O pessoal vai comentando aí o que vocês acham. Vocês podem até criticar a gente, não tem problema se vocês não concordam, mas nós queremos trazer aqui uma claridade a boas situações. Primeiro ponto, Rodrigo e Sônia. A pastora Sônia falou sobre isolamento, né? Eu vejo assim, até a avó que está nos assistindo ali também, né, a Gabi, eu vejo assim, esse isolamento muitas vezes não é o idoso que se isola, mas é a família que se esquece. Eu vou dar 2 exemplos para vocês. 2 exemplos que estão aí na mídia, se você procurar no YouTube você vai encontrar. Um deles, eu vi um senhorzinho que ele manda uma notificação para os filhos, né, que ele tinha morrido. Morreu, fulano de tal, e estamos chamando para o velório. E cada filho vai recebendo no seu WhatsApp a mensagem que o pai morreu. Uma filha médica, um filho advogado, um filho isso e aquilo, né? E todo mundo se prepara para ir para o velório. E chega, né? Se encontra na frente, lá na casa do pai, um abraça o outro, chorando, não entraram ainda. E quando eles entram, está lá uma mesa de jantar preparada, luz de vela, e o pai esperando eles. Bela estratégia. Espera estratégia. Quer dizer, aqueles filhos isolaram aqueles pais. Certeza. Esqueceram, né? E outra cena que hoje até, quem quiser, como Deus é providência, né? Eu estava assistindo um programa agora meio-dia, que eu gosto de assistir, e eu vi, interessante, uma senhora de 88 anos. E os filhos e os netos levaram ela num parque de diversão porque ela tinha um sonho. E esse sonho eu nunca vou ter, viu, Gabi? Sabe qual era o sonho dela? Subir naquele elevador mais alto e despencar lá de cima. Com 88 anos, tá aí, passou o último jornal. Né? É um sonho realizado. Mas quem preparou esses sonhos para ela? Os netos e os filhos interagindo, vão para o parque de diversão, levou a avó junto, levou a mãe junto. Né? E para viver esse momento, para não viver este isolamento. Exato. Então, como a senhora disse aqui, né? Uma fase isolamento e outra fase chamar a atenção porque eu estou isolado. Então, o que nós como sociedade estamos fazendo com a nossa terceira idade, a qual nós vamos chegar lá? Nós vamos chegar lá. E como é que nós queremos chegar? Eu lido muito com essa questão do Estatuto do Idoso, a senhora também conhece, a pastora, para quem não sabe, ela tem o ciclo da maturidade vida ativa, né? Vida ativa. Olha o nome, vida ativa, fazendo com que os nossos idosos eles tenham uma vida ativa. E eu já peguei testemunhal de alguns deles, né? Parabéns até pelo trabalho, que eles disseram, olha, eu entrei na Viuvez um tempo atrás e quando eu vim para esse projeto, a minha vida se renovou. Me senti ativo, útil, né? Útil, né? O que você acha, Rodrigo? Vou por aqui, também como advogado, né? Da tua opinião, ele se isola ou a família que isola? Qual é a tendência? Olha, você até me casou. Eu atendo, chega lá no escritório, muita coisa pra gente ver sobre essa questão de família, né? Eu fico pensando assim, eu acho que acaba acontecendo um isolamento, me corrija se eu estiver errado, pastor. Há um isolamento, acho que da própria família, por não saber lidar com essa pessoa que chega na terceira idade, porque quando você está falando de um evento de família, você vai estar lá, teus filhos, teus netos, sobrinhos, né? Você está se reunindo e tal, e quando a pessoa quando ela chega nessa fase que já está avó, digamos assim, as pessoas conversam, mas elas não sabem conversar, elas não são preparadas para dar valor. Nós não somos preparados para dar valor para a pessoa que chega na terceira idade. Então, acho que há um isolamento da família natural, não é um negócio assim pensado, vou deixar ali para lá. Deixar aquele idoso para lá. E eu acho que, por outro lado, essa pessoa também vai se sentindo um pouco isolada,
não porque a isolam, mas ela mesma vai se isolando, porque ela pensa assim, o que eu vou conversar com essas pessoas, o que eu tenho para contribuir, eu não tenho o que acrescentar, a conversa é outra. Eu vejo, por exemplo, meus filhos, eu tenho uma filha de 20 anos, que inclusive está nos auxiliando aqui na gravação, eu tenho um filho de 11 anos, e eu vejo as conversas deles, né? Então, assim, eles olham para mim, eles já me veem como um senhor. E às vezes eu não me sinto encaixado. Às vezes a gente tem que fazer uma brincadeira ou outra até para entrar ali na conversa com eles. Então eu acho isso, pastor, que o isolamento ocorre dos dois lados por desconhecimento. O idoso porque não sabe como lidar, e tanto a família. E a família também. E também tem o fator desse tempo que nós estamos vivendo muito louco, né? Muita correria, muita coisa, e a gente não para olhar para aquele idoso que está esperando fazer algo, e muitas vezes a família não tem assim, talvez, nem vou dizer que é uma preocupação, né? Acho que seria um julgamento, mas de estar vendo algo para colocar essa pessoa, sabe, para fazer algo. Eu tenho também uma paciente idosa, ela já tem 80 e poucos anos, e a família resolveu de colocá-la nessas casas de dia. Ela só vai uma vez por semana lá na casa. E isso mudou muito, porque ela antes não queria ir, né? Mas a filha falou, né? Olha, mãe, é difícil, né? A mãe vai ficar sozinha, eu tenho os meus afazeres, e a gente entende isso, que a família tem a sua rotina, a família tem as suas preocupações, e ao mesmo tempo fica preocupada sim daquela pessoa idosa estar ali ociosa, sem fazer nada. Então foi uma maneira dela sair uma vez por semana para estar indo nessa casa, que ela fica de manhã e só volta à tarde. Ela volta muito feliz, contando tudo o que aconteceu lá, e já vem bem melhor, né? E aí, durante a semana, essa família também proporciona um jantar, alguma coisa, né, ali entre família, e assim vai seguindo. Cada dia vai para a igreja, tem um momento de uma tarde que ela leva, né, para a igreja. Então a gente vê aí a fé, vê esse momento da interação com as outras pessoas lá fora, a sociedade, e para que ela possa enxergar também, Rodrigo e Paulo, que não é só ela que está passando isso, né? Como a gente disse, todos nós, se Deus quiser, nós vamos ficar idosas e vamos passar, né, por essa fase. Então, não é exclusividade dela, só eu estou passando isso aqui na minha casa. Não, quando ela sai para fora, que ela vai enxergar lá que tem várias pessoas, essa senhora, ela diz assim, eu cheguei lá e vi pessoas de cadeira de roda, ela está muito bem, ela anda, faz exercício, ela viu pessoas de cadeira de roda, ela viu pessoas ali que não interagiam muito, e ela veio feliz, né, aquela coisa, está ruim para você? Vá fazer uma visita no hospital, vá fazer uma visitinha por aí, né? Porque aí você vai enxergar e vai dizer, puxa, então é melhor eu começar a pensar sobre isso, né? E me esforçar também para estar indo onde aquela família também está me colocando, porque é aquela coisa que nós estamos falando aqui. Há uma resistência, às vezes, do idoso, né? Do idoso de não querer ir. Mas a família tem que insistir para que ela possa ver que lá também é bom, né? Então, é muito válido pensar que é os dois lados, né? Não tem só dizer... Senhora de psicóloga, pastora, quais os maiores medos que a pessoa de frente pode chegar à maturidade? Um desses realmente a solidão, né? Não se sentir mais útil, é o medo, muitas, da morte. Tem muitas e muitas que a gente sabe, e isso nessa balança, tenta para jogar por uma estatística, seria mais medo da morte ou da solidão em critério? Boa pergunta. Aí nós analisamos muito assim, qual é o histórico dessa pessoa, o que ela tem de bagagem até ali, né? Eu sempre falo assim, vamos ver as suas memórias, o que você fez, né? Eu fui professora, eu dei muito, né? Eu passava. Exato, e a gente começa a ressuscitar isso para que a pessoa possa ver mesmo se ela está falando isso porque ela se sente hoje inútil por nada ter feito, ou porque exatamente ela está pensando que morrer vai ser o fim de tudo e não tem, né? Mas vamos para a palavra de Deus, Flores.
Rodrigo, pelo amor de Deus, é um homem que 70 anos, Abraão, 70 anos, e diz, olha, que você vai fazer uma grande geração. E daí a nação de Israel, né? Vai que deste homem. E Deus ainda diz pra gente bem assim, né, pastora Sônia? Sai do meio da tua parentela. Tirar uma pessoa de 60 anos do meio da parentela e vai pra terra e te mostrarei. Quer dizer, sem direção aí. Viveu uma novidade de vida. Está aqui. Encontrou um propósito. Abraão encontrou um propósito. Opa, peraí, meu sonho é ser filho, vou poder ter. E gerar uma nação ainda. E, se eu não me engano, pastor, nos 5 encontros de Abraão, são 5 encontros que Abraão teve com Deus, nos 5 encontros Deus falou sobre o propósito, que era o filho. Até eles tentam lá, ele e Sara, remediar, olha, tem aí a empregada, aquela coisa toda, né? Deus fala, não, é Sara. Sara com idade também, até aí, como você mãe dessa faixa etária. Quer dizer, então há esperança para uma pessoa de maturidade. Ele não precisa que ele morrer. Ele precisa ter propósito. Seria isso? Exatamente, porque esse morrer, ela está dizendo que ela não tem mais nada o que viver, né? O que resgatar. E essa esperança sempre do que vai acontecer no dia seguinte, por exemplo, né? A pessoa já começa a pensar, por isso que eu digo que muitas são pensamentos muito negativos, até mesmo por conta do seu histórico, da sua vivência. As pessoas, elas chegam nessa idade com uma bagagem muito grande de mágoas, sabe, de coisas que não realizaram, machucadas. Geralmente as que vêm para a terapia, até para o atendimento pastoral, são pessoas assim que acham assim, que o melhor é morrer para dar o fim na sua história, na sua vida, porque assim ela não vai incomodar ninguém. É a fala, sabe? É a fala de não, assim eu já não incomodo ninguém, eu estou incomodando os meus filhos, eu estou incomodando a minha família. É muito triste a gente ouvir isso, né? Porque nós estamos tratando de um ser humano, de alguém que é importante para Deus, que Deus tem ainda sim, enquanto temos fôlego de vida, há esperança, né? Enquanto a gente ainda está aqui respirando, nós estamos por um propósito, né? E entender isso, que não terminou, os homens podem até fechar as portas e dizer, né, olha, aqui não, ali não, mas quando nós olhamos para Deus e que Deus ainda não pôs o ponto final, como aconteceu com Abraão e com muitos ali, né, que chegaram ali a achar que não tem mais nada para fazer e vão para uma caverna, né, pastor? Entra lá, não quero fazer nada, se isola. E acaba pensando realmente que a morte é o fim, né? O fim seria o fim, não. Seria algo que cabia nesse momento do sua vida. Pelo menos não vai incomodar ninguém. Assim acaba tudo. Exatamente. Mas isso não é o fim, né? Eles podem viver uma existência bem maior ainda nessa terra e produzir muito. Daqui a pouco eu quero fazer uma ponte aqui que eu quero fazer amigo com o Rodrigo ali, né? Mas eu acho interessante esse contexto de o idoso, a posteridade. Vou pegar por experiência na área social, né? Lá atrás estuda sobre isso, Rodrigo. A geração passada, eles pensavam que quando chegavam com 60 anos, eu vou me aposentar. Eles pensavam na previdência, no INSS. Vamos falar esse tema aqui, ó, entendeu? Bora, vamos lá. No INSS aí, né? Meteram a mão no dinheiro dos velhinhos aí, tudo bem, né? Vou prender todo mundo em nome de Jesus. Mas aquele idoso, ele, né, lá o Rodrigo, de 47 anos, pensava, quando eu completar 60 anos, eu me aposento. Só que nas estatísticas, não sei se a Val sabe disso, Val, nas estatísticas, todos daquela geração que se aposentaram com 60 anos e pararam de produzir, mais cedo. Morreram mais cedo. Aí vem, eu tive uma entrevista que eu dei esse dia entre amigos no podcast, e eu falei, né? Quando o Paulo Guedes determina que a aposentadoria passa a partir dos 85 anos, porque você produz até os 80, porque a existência do brasileiro na maturidade está mais avançada, tem muitos idosos aí, né? E produzindo. Vamos pegar um exemplo, o nosso Abraão, pastor Agostinho, né? Ele põe lá no bolso, 84, 85 anos, 86 anos aí, produzindo, ele trabalha mais do que eu, muitas vezes, né? E essas pessoas duram mais. Quer dizer, quando chega aos 60, para de produzir, a tendência é desfiar, né? Então, realmente, a pastora Sônia
nós estamos já com a escola, é falta de propósito, então, de não só se preparar, pergunta aqui, Rodrigo, não só se preparar para a previdência financeira, mas talvez começar a se preparar com propósito na maturidade. O que eu vou fazer a partir da minha aposentadoria? Qual vai ser a minha atividade? Lembra que eu falei? Eu até quero trazer ele aqui, o Fernando, ele é um procurador, ele se aposentou agora na prefeitura. Ele chegou para mim e disse: a minha vida terminou lá, porque eu me aposentei, agora eu não sei o que fazer. Ele não tinha feito plano para isso. Agora, o que fazer? Você faz plano no que receber financeiramente. Sim. Mas o que fazer? Você tem plano? Eu tenho. Tenho plano por enquanto. Não cheguei lá ainda para ver, mas espero que tenha. Você tem um propósito. Tenho um propósito. E aproveitando isso, pastor, essa era a minha pergunta, né? Dentro desse tema que o pastor Paulo levantou, veja, quando eu tenho 20, quando eu tenho 30, quando eu tenho 40, eu tenho esses planos, né? Eu tenho um planejamento, eu quero trabalhar, eu quero construir algo, eu quero me planejar para minha vida, eu quero comprar uma casa, eu quero comprar um carro, eu quero guardar um dinheiro, eu quero fazer minhas viagens e tal. E quando a pessoa chega na terceira idade, e principalmente doente, e principalmente sem dinheiro, né? Se te falta propósito, a vida perde o sentido realmente. Quando você chega na terceira idade, justamente tudo isso que o pastor Paulo falou, qual o propósito? Qual o propósito da pessoa que chega na terceira idade? Com dinheiro ou sem dinheiro, mas assim, com saúde ou sem saúde, no ponto de que aquele que não tem nada ou aquele que já tem tudo? Quando eu sou mais jovem, eu estou construindo, eu tenho sonhos, parece que eu nunca vou chegar lá, né? Se falar com a minha filha que tem 20 anos, ela não se imagina que daqui a pouco ela vai ter 40. Eu não me imaginava, ninguém pensa. E você tá cheio de projetos, cara, eu preciso ganhar mais, eu preciso fazer isso, eu preciso fazer aquilo. Agora, como disse o pastor Paulo, e quando você chega na terceira idade, qual que é o propósito de uma pessoa na terceira idade com recurso e que parou, ou sem recurso e que não tem nem como continuar? Então, Rodrigo, é bem delicado, porque por isso que nós entramos assim numa conversa bem difícil em relação a você ter uma regra, né? Ou mesmo dizer para aquela pessoa que ela deve ou não, né? Fazer, sendo que as condições dela não condiz, né, com o que nós estamos falando muitas vezes, de ter saúde, de ter dinheiro, de viajar. Uma pessoa que chegou no fim ali, vamos dizer, né? No fim doente, acamado, né? Ali eu vejo assim, somente a graça do Pai em relação a essa pessoa, o apoio total da família, sem julgamento, porque eu vejo muitas vezes as pessoas dizerem, chegou assim porque fez isso, fez aquilo, não guardou dinheiro, não trabalhou, bebeu demais, usou o dinheiro assim. Então, é muito triste você já estar vivendo nisso, né? Aí entra o sentimento de culpa, o qual muitas vezes nós temos que trabalhar em consultório, porque a família está trazendo isso, sendo que nada vai se resolver, né? Nós entendemos que passado não podemos fazer nada em relação ao passado. Nós temos que fazer o presente e pensar no futuro e até acolher melhor uma pessoa que já não tem mais o que dar realmente. Você chega à conclusão, não tem como eu dizer, vai para uma academia, sendo que a pessoa não sai da cama, né? Então, proporcionar um ambiente agradável, acolhedor, para que aquela pessoa entenda que ela não está sozinha, né? E não vai ser cobrado dela algo que ela não pode entregar. Nós temos que entender que todos nós temos limites. Então, se a pessoa está ali naquele momento sem dinheiro, sem poder fazer algo, nós familiares, por isso que entra, né? A minha abordagem é sistêmica, eu trabalho muito com família. Eu entendo que o indivíduo está integrado numa família e o que acontece com esse indivíduo ali tem muito a ver com o funcionamento daquela casa. Sabe, eu me torno aquilo que eu vivo dentro daquela casa, né? Vocês concordam? O que eu vivo ali. Então, chegar a ser uma pessoa, estar uma pessoa assim, eu tenho que rever ali o funcionamento e a dinâmica daquele lar, sabe? Ao passo que se eu estou bem, tenho minha aposentadoria, eu tenho dinheiro, eu tenho condições, eu posso viajar. Eu posso proporcionar dias felizes com os meus netos, com os meus filhos. Eu vou ter tempo para orar, coisa que eu reclamava.
né? Eu não tenho tempo, né, Sr. Paulo? Não tenho tempo porque eu corro, eu oro. Que tempo vai sobrar tempo para oração? Vai sobrar tempo para visitar os netos? Vai sobrar tempo para visitas àquele que está em boas condições físicas e materiais, sabe? Ele ter recursos, né? Então, ele pode fazer muita coisa que hoje tem mais tempo para fazer. Né? Tem mais tempo para fazer. Ele aproveita aquilo que ele muitas vezes dizia, né? Aposentadoria. Por isso que fala, aposentadoria não é aposento, você ficar dentro de um quarto, tá? E se isolar lá. Não, eu me aposentei. Isso é o fim. Eu só fazia... Isso, as mulheres, a gente fala pegar um crochê, isso é o fim. Isso tem que ser uma atividade em que você vai fazer para passar o tempo, mas não que você vai viver isso a vida inteira, né? Se aposentar, vou enfiar no quarto e eu não vou sair, né? Minha aposentadoria. Não, eu tenho agora tempo para fazer as coisas que eu não fiz. E isso é saudável, sabe? Você pensar que você pode visitar, que você não está mais agora ter que bater cartão, né? Ponto. E você tem que, sabe? Dar satisfação da sua vida. E no começo até é bem difícil, porque a pessoa ainda está naquela coisa que tem que fazer, né? Depois se acostuma, Aí quando... tem aquele tempo, né? De você começar a pensar, como a gente tinha comentado, a questão de se localizar. Opa, que tempo eu estou agora da minha vida? Isso é muito importante. Mas pegando isso, pastor, como o Rodrigo fala, são duas situações, Rodrigo? Você falou, daquele que tem condições financeiras, que passou, e aquele que não tem. Eu vejo assim com o aspecto social, que o contexto também é interessante, porque aquele que não tem o recurso, pode dizer, então eu não vou fazer nada. Mas aí entra o quê? Sempre da rota administrativa, com projetos da igreja, o projeto social da igreja, os CRAS têm projetos da terceira idade. Quer dizer, ele começar já também a buscar isso, né? Dizer, olha, o meu sonho é me aposentar, me aposentei, mas também quero fazer parte de algo. E a gente percebe que quando eles vão para esses grupos, né? Ali, como a senhora tem um grupo examinativa, parece que eles se animam a viver de novo, eles começam a ter novas histórias. Esses tempos atrás, vocês foram no Barco do Príncipe, nem eu nunca fui no Barco do Príncipe, você já foi no Barco do Príncipe? Barco do Príncipe? Não conheço esse. Filho, eu fui com eles, também não tinha ido. O que é o Barco do Príncipe? É um passeio que sai ali de Joinville, né? Você vai ali às 10 horas da manhã, esse barco vai bem tranquilo, bem gostoso, e vai até a Baía de São Francisco, e lá ali tem umas brincadeiras bem gostosas ali, tem um almoço maravilhoso, e a volta, nós desce lá na Bahia, vai passear, vai ali em São Francisco, retornamos para o barco, tem mais umas atividades, um café gostoso, e retornamos ali para Joinville. Bacana. Muito gostoso. Como a maturidade pode trazer a oportunidade de assumir novos papéis, como avós, mentores, cuidadores, voluntários, né? Como que essa maturidade pode se relacionar melhor, né? Vamos olhar isso aqui, traz experiências, né? Só voltando a esse contexto também, ali, né? Eu não quero recurso, né? Mas eu queria assim, então, são três ações, então, que nós temos que ter. A primeira, do próprio idoso, que vai chegando essa faixa etária da idade, ao vou me aposentar, vou fazer parte de um grupo da vida ativa, da terceira idade, da maturidade. Segundo, a família dizer, não posso deixar meu pai, minha mãe, meu avô, minha avó se isolar. Eu preciso que eles estejam ativos na sociedade. Tem que ter um trabalho em conjunto, né? Então, eu vou buscar um ambiente, né, ou na igreja, ou no município, nas suas áreas de chão no município, onde é o grupo de terceira idade, uns gostam de dançar, outros gostam de partilhar, né? E também do própria sociedade, de oferecer, como a igreja hoje, que a senhora está na linha de frente, oferecendo essa oportunidade. Mas voltando aqui, essa pergunta, como a maturidade pode trazer a oportunidade de assumir novos papéis? Eu vejo na experiência de vida, né? Porque aí o idoso já chegou naquela, vou até arriscar dizer, a experiência plena, né? Já de conhecimento, de vivência, e aí ela pode sim olhar para os papéis que ela já tem, que é ser avô, né?
é o pai e aquela função, e poder fazer desse momento um momento de ensino, né? De passar. Aí a gente vê, já falando um pouco do legado que existe, né? O legado também é pensar o que eu estou fazendo, que memórias que eu estou deixando, né? Para aqueles que estão à minha volta, os meus filhos, os meus netos. O que eu estou fazendo para criar essas memórias para eles, né? Porque, falando de filhos, de netos, eles querem muito pouco. Às vezes é uma atenção, às vezes é você fazer uma noite do pijama, é você promover algo, sabe, ali, é aquele momento de descontração. Isso é se realizar na maturidade, sabe? É pensar, puxa, que legal, hoje eu posso reunir aqui, contar uma historinha, né? Posso contar a minha história. Eu lembro, sabe, Rodrigo, que eu acho que eu tinha uns 10 para 9 anos, eu lembro disso, de sentar ao lado da cabeceira ali da cama da minha avó e ficar horas ouvindo ela. Minha avó faleceu com 88 anos, sempre morou conosco, né? E eu vejo, assim, como eu tinha, assim, curiosidade de saber, sabe? Sobre a história dela, e ela contava e eu ficava horas ali ouvindo. E eu penso assim, eu tenho memórias, sabe? Memórias de natais com a minha avó, aquela mesa repleta de bolachinha de Natal, onde juntos nós, né, ali fazíamos juntas, sabe? E aí eu tenho memórias. Então, esse criar memórias na maturidade é possível, sabe? Passar tudo aquilo, né, que se vive, que aprendeu, experiências, e até mesmo as experiências ruins, porque nós aprendemos com as coisas ruins da nossa vida, né? E passar isso para os jovens é importante. Dizer das dificuldades, do que passou, sabe? Olha, temos muita coisa para ser falado, porque neste momento onde eu vou dizer que algo na minha vida não deu certo, eu estou alertando aquela geração. Mas aí, agora, podemos quiser de novo. Vamos lá. Meu Deus do céu. Vamos por esse detalhe. Ainda mais que ela tem sua doença, uma de homem nosso daí aqui, né? Isso mesmo. Mas vamos lá. A geração que vive hoje, a geração do iPhone, Tudo pronto? do iPad, da internet rápida, de tudo que está acontecendo em termos de redes sociais, a geração hoje com live. Mas se eles olhar, isso não foi criado por nenhum jovem em um adolescente. Isso foi criado por essa geração da maturidade. Da experiência. Eles trouxeram isso para a geração. Essa porta aberta, eles aí trouxeram. Então foi criado por um adolescente, jovens. Essa maturidade, como a senhora disse, então eles têm muito que passar, eles têm muito que contar. Porque se nós temos essa vida debaixo do nossa cabeça, tem que ser da nossa cabeça agora. Foi alguém que... Foi alguém. Ele não foi um jovem. Verdade. Foi uma pessoa que chama... Boa reflexão. E tinha que ensinar. Será que essas duas gerações, Rodrigo, não precisam conversar para isso? Porque eu vou pegar, eu até deixei aberta aqui a minha primeira página, porque a pastora falou sobre sexo. Sexalicência. Que é a fusão dos 60 aos 69, né? Por isso que entra na sexa e a adolescência. Uma mistura dos dois aí. Mas se a gente pegar toda a nossa fase também de adolescência, e quem é a vida de adolescência que sabe disso, até eu brinco, eu vi um podcast que eu achei interessante, com a pastora Antônia, diz assim que na vida, a Bíblia não fala sobre adolescente, né? Ela fala dava muito jovem, trabalho, né? Ela fala, lembra do teu criador. Que Deus já fez um homem adulto, né? Para os trabalhos da Não tem problema. Para não ter problema. Brincadeiras à parte, porque a fala sobre criança, jovem, pai, pula a fase de adolescente, né? Mas essa adolescência desse idoso. Até brincando um pouquinho, que nem de Jesus não tem, né? Só tem da parte ali dos anos. E aí pula para os 30. Mostra a adolescência de Jesus, né? Mas essa fusão entre essa experiência, né, de o jovem poder chegar no ancião, eu tenho referência ali, vida, parte foi, né? Aposentado que não encontra o outro,
aposentado no Receita Federal, né? Tem conteúdo para passar e que sempre chega para mim e diz, Paulo, porque ele chegou hoje, está aposentado, só já não disse. Tá tranquilo, né? Tá tranquilo. Mas ele caminhou nesse projeto, né, quando ele era jovem. Sim. Vou casar, vou fazer um concurso, né? Ele começou chegando num cafezinho. Fez um planejamento. Fez um planejamento. Mas pensando nisso daí que você está falando, era justamente o que eu ia perguntar para a pastora Sônia. Veja só, com que idade começa a terceira idade? Né? Hoje, no mundo que a gente está hoje, como você falou, a pessoa começa a se preparar, né? Pegando o exemplo do Bira aqui, ele se preparou, fez um concurso, hoje ele está aposentado, está tranquilo. Mas com que idade começa a terceira idade? E para o mundo de hoje, com que idade começa a terceira idade? Nós estamos falando de 60, a gente está falando de 70, a gente está falando de 80... E hoje o Bira ele fez um planejamento, o exemplo que você deu. E ele chegou em determinada idade, deu o tempo dele, ele se aposentou e parou. Mas o idoso hoje começa a partir de qual idade? E 2, ele pode ter um planejamento profissional se ele quiser continuar? Ele pode ter um projeto profissional? Tem projeto profissional para o idoso? Tem, pois é. Agora tem 60 mais, né? Daí já coloca 60 mais, que já vai atingir todas as faixas etárias acima dos 60, né? Então tem essa questão de como que a sociedade vê isso, né, Rodrigo? E quanto que ele pode aproveitar essa pessoa idosa, né? Quando fala em 60, eu mesmo, quando eu fiz 60, não me achei tão idosa assim. E né? tá nativa, né? Não me achei tão idosa assim, mas enfim, né? Aproveitei os benefícios dos 60, né? Então você... É o cartãozinho, é o estacionamento. Gente, eu fiz questão de tirar. Primeiro, usar os benefícios, né? Claro, fiz 60, já fui lá, imprimi meu cartãozinho, já cheguei lá no mercado, já peguei as melhores vagas e pronto, né? Então... existe esse benefício e também, por isso que eu digo que é muito individual isso, sabe? Você se sente com 60 anos um idoso? Porque eu conheço jovens que se sentem idoso, né? Se sente já improdutivo. Eu conheço pessoas que eu fico olhando assim e falo assim, ué, daí ela, nossa, eu me admiro muito, você, pastora, de fazer isso. Eu falei, pois é uma questão de mudar a nossa mentalidade. Né? Você está bem, você sente bem, você se cuida, você faz exercício, você quer chegar aí uns 80 e pouco, né? Como que você quer chegar? Isso é um projeto a se fazer, sabe? Isso é um projeto. Como que você quer chegar lá na frente? Se quer chegar bem, você tem que fazer. Por quê? Porque a gente sabe, entrando um pouco na área da saúde, você sabe que quando você vai envelhecendo, né, vamos usar esse termo, nós vamos perdendo algumas capacidades, né, mentais, motora, nós vamos perdendo algumas coisas mesmo porque é o desgaste físico. Vai diminuindo a tua capacidade. Vai diminuindo e você tem que realmente se dar conta disso. Você não vai fazer as coisas que você fazia quando você tinha 30, 20, né? Você vai saber. Só que tem um porém. O que você está fazendo para melhorar isso? Para retardar isso? Você está cuidando da sua alimentação, você está cuidando da sua saúde, você está cuidando do seu sono, você tem mais tempo para dormir, fica pensando no quê? A pessoa ali está dormindo lá, pode dormir a noite inteira, está pensando no filho, na filha, que já estão casados, nos netos que não fizeram isso, pegando os papéis que não deveriam estar sendo utilizados nessa idade, sabe? Então, por isso que acho que eu não saí fora, né, da pergunta. A relação dos 60, sim, 60 mais que eu tô indo. Começa aos 60. Começa aos 60 a ter essa mudança de mentalidade. Eu fiz 60. Eu acho que é um virar de chave, sabe? É um virar de chave. Eu preciso desacelerar, não posso mais estar fazendo tudo que eu tinha que fazer. Começa pela minha mente, começa pelos meus movimentos, eu tenho que conhecer o limite do meu corpo, sabe? Eu tenho que saber que eu tenho limites, que eu não vou mais produzir tanto assim, mas eu vou produzir. Eu lá no escritório que eu trabalho, no nosso escritório eu tenho 47 e temos 3 advogados lá acima dos 70 anos. E todos eles produzem muito. E a gente sai, a gente conversa, a gente almoça junto, a gente fala sobre trabalho. E eu não vejo, quando a gente está conversando, essa questão da idade, ela desaparece.
ela some. E aquele som essa parte está falando? Em 60 a 74 anos, de todo jovem. Idoso João. Idoso jovem, é isso aí. Isso aí. De 75 Fomos promovidos. de 75 a 89, É isso aí. são médios. Pastor, eu preciso dessa tabela, tá? E de 80, deixa eu botar aqui, de 90 anos a mais, idoso longevo ou muito idoso. Então veja só, Rodrigo, né? De 60 a 74, idosos jovens, tratamento aqui na Toledo. Ah, então tá. Vocês estão aproveitando. É verdade. Eles estão aproveitando já isso, né? Não seria isso que tem essa cabeça. Não, ativa. Como que a espiritualidade pode ajudar esse processo de redescoberta de comportamento? Porque se eu sou um idoso jovem, eu tenho muito que viver ainda. Eu tenho muito que viver. Como que a espiritualidade pode ajudar nesse processo? Como eu já tinha comentado, a questão de estar orando, buscando mais a Deus, entender e buscar as promessas de Deus para esse tempo, sabe? A Bíblia é repleta de promessas, né? A gente não vai lembrar aqui de tantas, mas tem muitas promessas, né? Que ainda na sua velhice, eu gosto muito disso, ainda darão frutos. De onde que é essa palavra? Então, será que Deus ia colocar aleatoriamente ali na Bíblia? Não, que ainda você, depois de envelhecer, você ainda pode dar os frutos, né? Então, é buscar e a gente entender que na palavra de Deus tem várias promessas em relação a isso. Muitas, né? Muitas. O idoso, ele tem valor para Deus, isso daí. Com certeza. Uma que Deus não faz acepção de pessoas, né? Aí já começamos pela questão dele não fazerem e colocamos junto a questão mesmo da idade, né? Temos, creio eu, que no projeto de Deus, um lugarzinho bem especial para aquele que pode ser honrado diante do trabalho, né? Essa pessoa ela não vai estar com tanta evidência. Deus ainda dá uma referência ao jovem, né? Que deve respeitar os anciões. Sim. De cabelo branco. Que eles serão conselheiros. Exato. Uma pergunta, porque a visão de Deus para a maturidade, ela é diferente até da visão. É de honra. É de honra. É de honra. É honra. Começou o seu projeto, você está pós-culpa por modo 80. A voz está me lendo aqui, né? Sim. Começou o seu projeto. Você veja só, né? Deus, com o olhar de Deus para a terceira idade, para a maturidade, como a pastora também colocou, é uma visão de honra. É honra. É não se sentir inútil, sabe, pastor? Por exemplo, ninguém nos chamou para pregar, ninguém nos chamou. Eu digo isso às pessoas. Sim. Né? Ai, não... Pensamento em geral na igreja. Gente, eu ouvi uma palavra de alguém que me disse assim: só por você estar lá. Nossa, que honra. Me senti honrada, né? Não vou fazer nada. Mas de eu estar ali, isso vai me remeter o quê? A coisas que eu já fiz, pessoas que já estão olhando para mim, dizendo, é o meu referencial. Pessoas que vão olhar, não precisa nem falar, né, muita coisa, mas vão pensar sobre isso e isso vai trazer, né, esse sentimento de que eu tenho valor. Eu sempre vou ter valor. Isso ajuda a tirar ele do isolamento, né, e trazer a ele, olha, você tem experiência, você tem um conhecimento, você pode pôr em prática da maturidade todo esse conhecimento, né? Sim. Sair do isolamento e ir para a atividade realmente, trazendo as experiências. Sim, trazendo as experiências, como a senhora colocou, mas aproveitando essa experiência, tanto a senhora como eu, nós se formamos já próximo à maturidade, né? Nós buscamos essa formação ali, prontas. Por quê? Porque havia propósito. A Sônia disse, não vai parar aqui. Vamos ter algo mais para fazer, né? E Deus está dando mais nessa parte. Olha, muito mais. E eu penso assim que o tempo que eu parei, né, em relação a cuidar dos meus filhos, deixei uma faculdade lá atrás, né? E fiz uma escolha, eu digo que eu escolhi bem, porque eu escolhi cuidar dos meus filhos, que eram pequenos. Eu até contei já como testemunho, né? Eu tive que optar, eu trabalhava no banco. E fazia 10 anos já, e a moça que morava comigo ia casar, enfim, eu tive que tomar uma decisão. Vou largar e vou parar e vou ficar em casa, né? E esse tempo eu deixei para trás algo que eu tinha, né, como um sonho de me formar.
E depois que eu vivi todas as fases, né? Hoje eu sou avó, tenho 4 netos, né? Tá vindo mais uma aí, já vai para ser 5. E tá uma fase de ninho vazio lá em casa, porque só eu e meu esposo. Mas eu assim, me sinto realizada em questão de resgatar depois, né? Essa questão de fazer algo ainda depois desse tempo. Tudo tem um propósito. Nós estamos falando aqui de maturidade com propósito. E essa minha formação, ela veio como um propósito de Deus, sabe, para a minha vida e para esse tempo, né? Ela nasceu bem na pandemia, onde muitas pessoas estavam desorientadas, né? Eu me formei ali na pandemia. Eu digo que Deus me forjou para que eu pudesse não só atuar no consultório de psicologia, mas estar diante das pessoas dos aconselhamentos com mais bagagem, né, psicológica para enfrentar. Eu acrescentei, né, aquilo que eu já tinha como chamado, que é a pastoral, né, a ministerial. Eu só coloquei a psicologia ali como algo para acrescentar, né? Então a psicologia ela é a ciência, né? A palavra de Deus é aquela que traz a cura, né? Eu vou pedir para a senhora olhar para aquela câmera bem, pegando essa sua fala. O que a senhora diria para quem está nos assistindo? Porque a senhora mostra assim, maturidade com propósito. A senhora tinha um sonho de fazer faculdade. Sim. Quando estava próximo já para chegar à maturidade, a senhora foi para a faculdade e hoje a senhora trabalha mais do que antes, creio nisso. Daqueles que acham que, mas é tarde para mim voltar a sonhar e fazer uma faculdade. Nós com experiência, o que a senhora diria olhando para aquela câmera de inveja ali agora? Aqui. Então, assim como a minha história, né, tá chegando até você, eu até quero aproveitar aqui e dizer que tem muito mais ainda para contar sobre a minha trajetória, né, como pastora e agora psicóloga. Foi uma superação na minha vida, e assim como aconteceu na minha vida, pode acontecer na sua. Não desista daquilo que já está no teu coração, daquilo que você tem como desejo, que você gostaria de fazer. Você pode produzir muito ainda. Você pode produzir para a sociedade, você pode produzir no reino de Deus, mas, em primeiro lugar, eu quero dizer que você pode produzir para você mesma. Mesmo que aquilo que você faça não aconteça aquele boom de alcançar tantas vidas, mas vai alcançar o seu coração. Você vai se sentir feliz, você vai conseguir realizar algo que estava ali há muito tempo, em que você achou assim, eu não posso fazer. Mas eu tenho certeza que você vai conseguir fazer. Porque tudo que está diante de Deus, quando você coloca diante de Deus, Ele faz acontecer. Então, persevere, tenha esperança, não pensa que já acabou, é apenas uma vírgula na tua história. Quem sabe, né? Quem sabe, aí no livro da sua vida, no próximo capítulo da sua vida, Deus vai te surpreender. Amém. Pastora, você está escrevendo um livro sobre o assunto. Conta para nós um pouco desse livro. Então, esse livro, até na verdade, ele nasceu lá na faculdade, uns 6 anos atrás, né? Quando eu comecei a pensar em fazer algo. Mas não tinha muita direção ainda, era algo muito novo, né? E eu comecei a colocar ali, e hoje o livro já tem um corpo, já tem um esqueleto, já tem os tópicos. E é um livro que vai falar muito sobre o florescer na maturidade, né? O florescer na maturidade. O que vai contar nesse livro vai ajudar, né? Exatamente esse tema qual nós estamos falando. É uma superação de uma pastora que se tornou psicóloga e que hoje pode também levar, né, muitas vidas a tornar realidade, sabe? Aquele sonho que estava enterrado. E ali eu vou contar algumas experiências minhas, né, em relação a isso, e toda a caminhada ali. Então o resto vai ser surpresa. O resto vai ser surpresa? Tá certo. E eu te pergunto, pastora, você se sente com 60 anos, no sentido de que, claro, Rodrigo, eu tenho 60 anos, me sinto com 60 anos, mas naquele sentido do tipo, parou, ou vai até uma data,
ou você entende que não? Teu projeto ele não tem data para terminar? Eu tenho mais de 60, né? Então eu já passei na fase crítica, cheguei nos 60. As pessoas, como eu falei, né, a questão da crise existencial, ela existe em todas as mudanças de fase da nossa vida, né? Quando nós estamos na fase de criança, passando para adolescente, de adolescente para adulto, e depois de adulto é essa fase o qual eu passei por ela, 60, mas estou na 60 mais, e eu creio, assim, que Deus tem muito mais ainda, né? E se Deus tem propósito, quem sou eu para dizer que esse propósito não se cumpra na minha vida? Então eu digo assim, eis-me aqui, Senhor, até o momento que o Senhor quiser. A hora que o Senhor colocar um ponto final, eu sei que a história terminou e que realmente o propósito de Deus se cumpriu na minha vida. Amém. Da limitações, né? Sim. É como aprender a aceitar da mente e até com os relacionamentos, sem ter na aceitação ou amargura. E também existe interesse, porque muitos se aceitar com a Sim, porque primeiro nós temos que nos conhecer, vai entrar no autoconhecimento, de nos conhecer, conhecer o meu limite, conhecer aquilo que eu posso fazer, sabe? Eu tenho que entender como é que eu funciono, né? Como é que eu funciono? Eu não funciono como a outra pessoa do meu lado, sabe? Eu tenho um funcionar diferente e eu tenho que respeitar isso. E eu tenho que aceitar também isso, né? O qual tem muitas limitações, tenho coisas que eu não vou conseguir fazer. E eu tenho que ressignificar isso, eu tenho que trazer aquilo que provavelmente seria ruim, ressignificar e trazer coisas boas. Pensar, se eu cheguei até aqui, eu tenho alguma limitação, ok, eu enxerguei, agora estou usando óculos, eu estou usando alguma coisa, eu preciso entender que isso é para o meu benefício e o meu corpo exige isso. Então eu tenho que trabalhar nessa aceitação e ressignificar isso, trazer exatamente aquilo que eu já tinha feito de bom e hoje eu posso também melhorar, né? Posso usar a medicina, eu posso usar, né? Eu dei o exemplo do óculos, eu dou o exemplo de muitas coisas que limitam, né? Que a gente precisa entender que nós temos que usar, temos que fazer alguns remédios, né? Já entra em uma outra parte que as pessoas, né? Muitas vezes questionam, sim, é preciso tomar? É preciso. Nós estamos num corpo que ele vai falhar, ele vai ter momentos. Nós cremos em Deus, cremos que Deus é poderoso, cremos, mas nós também cremos que Deus criou o médico, Deus deu a ele capacidade, né? E aí, para ele fazer também por nós. E isso vai beneficiar quem? Nós mesmos. O idoso hoje, ele é um agente de transformação nesse mundo ainda. Sim. Você acredita que não é um legado apenas... Não um legado, mas uma função apenas do jovem ou da pessoa que é adulta, de trazer transformação. O idoso ele ainda tem uma função muito importante na transformação desse mundo, tanto na parte de transformação do mundo, mas também na questão espiritual. Sim. Ele tem função ainda nessas duas atividades, espiritual e mundo? Mundo pelo fator experiência, né? E porque por exemplo, a experiência, os aconselhamentos, ele pode mudar lares, mudar vidas, mentes, pessoas, né? O qual, de repente, estavam indo por outro caminho. Essa experiência vai ajudar esse jovem a pensar melhor, né? Porque está diante de uma pessoa que já teve experiência, que já passou por aquele caminho, né? Então ele pode se transformar, ele pode até mudar rumos, né? De situações. Então ele é um agente muito mais ainda. No mundo secular e no espiritual. Muito mais. A cara da Bill, essa Paulo, não. Olha aí. Não. Estou bebendo na igreja do caminho. Não ouvi, pastor. A senhora sabe que me deixa mais bravo? Não. Ver as pessoas dizem, eu estou velho. Quando alguém fala isso perto de mim, vamos lá de o Rodrigo. Chegar e dizer que... ele é como velho. É que dá a impressão que ser velho é um cacareco. Pastor, aí eu faço um questionamento. Imagina uma pessoa dessa falando para mim, o que eu vou dizer diante de uma pessoa com 20, 30 dizendo que está velho? Está velho. Então, isso é verdade. Mas acontece?
psicóloga gastronômica, da psicologia, essa visão que a pessoa tem da velhice, ainda na juventude, ou na fase da idade, tem 40 de continuidade, né? Você está vendo aqui que o não pode poder dizer muito mais até do que um homem de 20 a 50. É algo assim que eu achei interessante. Eu queria dizer assim, olha só, Gabi, né? De 14 aos 22 anos, você está sonhando ainda, né? Dos 22 aos 40, você está produzindo. Está produzindo. A partir dos 45 e diante, que seria os 60, seria a colheita. Você viver daquilo que você produziu, mas na mesma quantidade que não existe. Não, estamos produzindo ainda. Estamos produzindo. A Sônia está produzindo, né, ali. Mas, volta àquela pergunta. É mais psicológico, e isso traz consequência ao corpo daquela pessoa de ter lá seus 35, 40, 50 anos, porque eu estou com 6 anos de idade, para quem tem a experiência de 50, né? 56. Eu parei de contar, você história sabia disso, a música no público sabe, né? Quando eu completei 50 anos, eu parei de contar. Eu comecei a contar de novo. De 6 agora. Eu comecei a contar de novo. Eu cheguei para mim quando eu completei 50 anos. Eu cheguei para mim e falei, eu não vou levar um velho cansado nas minhas costas. Eu vou pegar toda a experiência que você tem e eu vou pôr em prática. A partir de agora. Eu comecei a contar. Até esse tempo da tarde, já quando nós teve o aniversário meu, eles colocaram lá, com 53 anos, eles colocaram 3 aninhos só na vela, tudo ali. É psicológico. Traz consequências físicas contra uma pessoa de 40 anos que era velha. É psicológico e as consequências, ela é bem visível, né? Você olha já no semblante daquela pessoa, ela já está cabisbaixo, ela já se descansado, e é eu tenho muito a ver também, como eu falo, né? Eu sempre vou falar da sistêmica, porque tem muito a ver do ambiente onde ela está, o que ela está recebendo, sabe, como influência, qual é a visão de mundo para ela, né? Quais os sonhos dela. É muito triste quando a gente fala com um jovem que ele diz, não sei o que eu vou fazer ainda. Tudo bem, a gente até entende uma certa idade, mas depois, quando vai chegando nos 30, não sei o que eu vou fazer, acaba ficando cansativo isso, né? Para se pensar sobre isso. Então, uma pessoa que se sente cansada, ela está sem sonho, ela está sem motivação, sabe? De viver, e se perdeu na sua identidade. Ela não sabe nem quem ela é, né? 40 aos 60 e igual teria que ela não tem propósito. Se considera um velho, porque ela acha assim que já acabou, ela já chegou no final da sua caminhada, vamos dizer assim. Porque a palavra diz assim, né, doutora Cláudia, e os velhos terão histórias, né? Honra teu pai e tua mãe. Não, mas os velhos são... Não sei que os jovens. Não, a Bíblia diz que os velhos têm um sonho. E esse sonho não é um contexto de dormir e sonhar. Ele conta atividade. É como nós lemos aqui do pastor Agostinho, né? Ele tem sonhos ainda que a história diz. Tem sonho, vai ter tanto tempo de vida para tanto sonho, mas ele tem sonho. Está produzindo. Tem propósito. Pastor, a importância de deixar um legado, seja espiritual, familiar. Só antes de você continuar com a tua pergunta, o pessoal da nossa produção ali disse que tem uma pergunta para nós ali. É assim, ó. Muitos idosos dão por sentir jovens, né? Eles retornam histórias, alguns estudam, viajam. E, no meio de tudo isso, muitos conseguiram ver em nossa tarefa são pessoas bem mais jovens. Como lidar com julgamentos sociais e ninguém questionar nesse ponto. Não sei se deu pro pessoal ouvir bem, né? Mas resumindo, o que eu entendi aqui da pergunta é: muitos idosos estão se relacionando com pessoas mais jovens. Veja bem, Rodrigo, uma pessoa assim nesse estado, ela está tentando se validar ainda na vida, sabe? Ela está tentando... um nível de carência tão grande que muitas vezes a sua vida... às vezes um casamento que não deu certo, às vezes, né, uma família desestruturada, ela quer validar tudo nesse tempo, entende? Ela quer ser aceita, ela está carente, ela quer usar, como eu até comentei, usar roupas, né,
que não lhe convém, porque ela quer se validar. Resgatar o ela tempo. Quer resgatar o tempo, mas o tempo não volta mais para essa pessoa, porque a gente vai olhar fisicamente, a gente vai perceber que essa pessoa não condiz com aquilo, né, que ela está vivendo, e até mesmo porque ela está achando, resgatando ali, por exemplo, em alguém que vai chegar um tempo não vai dar certo, né? O tempo, a idade vai mostrar isso também, né? Não é uma questão de julgar, mas é uma questão de se pensar onde vai dar isso, né? Quem vai sair o machucado nessa história? Será que é aquela pessoa mais jovem que se relacionou com outro que é mais velho, ou é aquele mais velho que está ali debaixo, na dependência, vai se tornar um dependente emocional dessa pessoa, né? E vai ver no final que ela vai ficar mais machucada ainda do que antes, quando ela estava. Isso na verdade não é uma opinião, né, pastor? Deixa claro aqui para quem estiver assistindo, apesar de a nossa ideia é trazer questões polêmicas, mas a tua opinião, a resposta que a pastora está dando não é uma resposta de opinião de um leigo, né? É um posicionamento técnico, né? Então, assim, nesses relacionamentos, onde existe uma grande diferença de idade, eu tenho clientes mesmo também no escritório que se relacionam com pessoas mais jovens, às vezes tem 25, 30 anos de diferença, e quando você chega no término dessa relação, dá muito conflito, principalmente para a pessoa que é mais velha, né? Então, o posicionamento aqui que a pastora está apresentando, como psicóloga e como uma pessoa que atende e trabalha na área, é que normalmente isso dá conflito. Não quer dizer que não possa dar certo, mas normalmente surge o conflito e quem sofre é o idoso. Duas situações, né? Também são duas situações. Uma, eu atendi um cara no gabinete pastoral do jovem casado, esposa da idade dele. E eu falei com ele assim, né, conversando, e ele frustrado também que tinha esse relacionamento lá, né? Aí eu falei assim, mas você já fez com você na idade dela, ela vai estar toda. Isso, eu nunca pensei por essa hora. E nunca tinha pensado, vou dar um exemplo. Eu lá casado, uns 60, 50 anos, casado com uma menina de 25, menina de 25. Ou um homem de 25 casado com uma mulher de 50. Quando ele tiver 50, ela tem 75, ou ele tem 75. Quando eu dei essa fala para ele ficou assustado, porque ele nunca tinha visto por essa ótica. Mas daí também eu perguntei para ele assim, Rodrigo, mas por que você escolheu essa mulher? E ele disse, porque a conversa com ela era mais agradável, mais madura, eu gosto de pessoas, eu sou assim, ainda na minha idade jovem, mas eu gosto de conteúdo. Mas eu me via ali a pessoa certa, né? Me via a pessoa certa. E se a idade da pessoa, ou a velhice, não está, né, no corpo físico, mas na mente, qual são as barreiras? Será que não está vindo da sociedade? Mas é como disse a pastora, né? Sim, é complexo, né? Essa questão é bastante complexa, porque quando você está falando do dobro da idade, em algum determinado momento, aquilo ali, essa diferença vai aparecer, né? Eu até arrisco dizer que no início mesmo ela pode aparecer. Por quê? Porque, por exemplo, vou citar um homem mais velho e uma moça mais nova. Eles estão juntos e foram morar juntos e começa a haver ali algumas reclamações da parte dele por conta da imaturidade dela. No arrumar a casa, no cuidar das coisas. E quando se fala para ele, você tem que entender que você já tem uma vivência e você já está mais vivida, mais experiente. Ela não. Vocês não estão começando dois jovens juntos com a mesma cabecinha e construindo algo. Você está construído diante disso. Ela ainda não. Então os conflitos começam bem mais cedo, Rodrigo. Bem mais cedo. Então a gente percebe que ele não quer puxar pra Sim. Sim. Outro podcast. Mas isso mostra também que ainda há produtividade. Seja ele casar com uma mais nova, ou ela casar com uma mais velha, quer dizer,
essa pessoa, que está na fase de 60 mais, ele ainda se sente ativo, ele ainda se sente produtivo, até mesmo que poder se relacionar com a outra pessoa. Agora, superação e ressignificação de perda. Perda só inevitável na maturidade. Sim, porque aí é aquela história, olha para trás, os amigos se foram, né? Muitos irmãos foram embora, tenho até a minha mãe que tem 85 anos e é só de 14 irmãos, só tá ela, né? Então várias e várias perdas, né? A questão também de sei lá, de trabalhos e coisas, são várias perdas, né? Mas, assim, E pensando nessa questão de perda, que o pastor estava falando que o idoso se sente ativo. O idoso ainda pode amar, porque a gente não vê essa questão da sexualidade no idoso, né? Quando você é mais novo, você pensa, não, o cara é idoso, ou o filho mesmo quando olha o pai e a mãe, pensa, não, meu pai e minha mãe, você não vê essa questão. Mas eu pergunto assim, a pessoa na terceira idade, 60, 70 anos, eles ainda podem amar? Eles ainda podem ter uma vida sexual ativa? sim, se permitirem, sim, né? É por isso que a questão de você se permitir fazer algo é muito importante, né? Tem pessoas que não se permitem. De pôr um ponto ali e achar que não, sabe? Ela não se permite ser feliz, ela não se permite, porque, veja bem, Rodrigo, a nossa mente, ela não envelhece. O corpo envelhece. O desejo e a vontade, elas estão ali. Só que, muitas vezes, o corpo não comanda mais. Né? O desejo, a libido mesmo, você pode desejar, mas o teu corpo reagir é outra questão, né? Aí onde a gente também aconselha os tratamentos que existem ainda, porque vamos falar de um homem, nem que chega, de repente se vê impotente naquela idade, mas ainda tem uma mulher que está ali, que ama, que deseja satisfazê-la, que, enfim, ele pode sim, deve procurar uma ajuda médica, ele deve fazer um tratamento, porque ele ainda tem. Mas aquela pessoa que a gente sabe que muitas vezes, não, para mim isso aí está resolvido, para mim está tudo bem, olha, não necessito disso, sabe, Rodrigo? Mas ela não vai deixar de amar, é a pergunta. Ela vai estar amando, mas dentro daquilo que ela propôs fazer, né? Pegando esse grande pastor da pessoas que convivem, né? Até na capacidade que tem a vida olhos, dá a impressão que, Rodrigo, apontando para você mesmo, dá a impressão que eles se amam mais ainda, principalmente se eles construíram um tempo, 30 anos, 50 anos, esse dia do fim do casamento, pegou a renovação de fotos de 50 anos. É lindo, né? Você vê aquele canal que 50, 60 anos e eles continuam se amando, criou seu respeito, e parece que a dedicação do amor é maior do que começa a ter a preocupação, o cuidado, né? Conhece já, né? Melhor. Sim. No coisa, para o corpo entender, porque é um canal mais gente, né? Dá a impressão que eles se dedicam mais ao amor verdadeiro agora, porque vão conviver da sociedade, esse casamento ali da fase dos 20, aos 50, 70 anos, então é um casamento de produtividade e buscar, né? E aqui já não, né? É de conviver. Está junto, meu tempo de Está junto. Acho que o cuidado é maior, o amor é mais gerado, né? Vai lá, Rodrigo. Você ama 70? Não, mas eu lembro uma pergunta que você me fez uma vez, né? Ele mandou me dar um cara das perguntas, tá bom? E eu ainda fiquei com ele, ainda há esperança pra nós. Por quê? Porque agora eu tenho filho de filho na parte dos 100 anos de idade, quando ele dizer que Sara morreu, ele sabe de bom. Ainda há esperança depois de 100 anos, assim, Ainda há esperança. Ainda há esperança. Como disse o pastor aqui na psicóloga, também está na cabeça, né, pastor? Porque nem tudo, né, também na relação pessoal, Não. mas é na convivência. Isso. E vale muito o acordo entre o casal. Eu sempre digo assim, o acordo tem que ser de vocês. As pessoas não têm que dizer o que vocês têm que fazer, né? Aquilo que vocês acordarem dentro de um casamento é válido, né? É essa questão de que muitos não se relacionam sexualmente. Por conta disso, daquele problema de saúde, mas eles estão cientes disso e vivem muito bem. Vivem nesse termo que o pastor colocou ali, do cuidado, do afeto, do amor, da compreensão, além de tudo, do respeito.
né? Você aprende a respeitar. Mas muito mais. Já tem as experiências, já conhece os nossos tempos erros, dentro de um relacionamento. Você ainda está aprendendo a crescer. Ali então você já conhece os defeitos. É melhor ficar com esse, que nós dois Ele vai deixar a toalha sobre a cama, né? Que vai deixar o chinelo lá no canto. Diferente de um casal novo, né? Pastor, o que a senhora acha sobre prevenção, tanto em termos de saúde física como emocional, para envelhecer mais? É começar desde de cedo, né? É uma construção que se vai fazendo mentalmente em relação, como nós falamos aqui no início, as pessoas não param para pensar e nem querem falar. São duas coisas, nem é morte e nem em relação ao envelhecer, né? Uma coisa está ligada à outra, porque nós vamos envelhecer e vamos morrer. Então as pessoas não querem falar sobre ficar velho nem a questão da morte. Mas se você já vai amadurecendo isso, você vai ser muito mais realizado, né, quando você tiver lá a sua idade, porque você vai estar valorizando o seu tempo, né? Você vai fazer coisas úteis agora. Eu digo que nós temos que pensar que o momento mais importante, Rodrigo, é agora, aqui. Esse momento que nós estamos na nossa vida é o mais importante, porque aqui eu estou semeando, aqui eu estou falando, você está falando, nós estamos transmitindo palavras aqui. Isso é o mais importante. É importante sonhar, mas é importante viver o agora. Viver o agora. Nós temos que ter o pé no chão e dizer o que eu estou fazendo, porque hoje vai ser o ontem, né? Então, o que eu fiz ontem? E aí está a frustração de muitas pessoas, porque elas não estão vivendo o seu hoje. Elas estão deixando de viver o hoje para viver o ontem, que não pode fazer nada, e tendo uma ansiedade tremenda pelo dia da manhã que ainda nem aconteceu. E elas deixam de aproveitar um momento que é muito bom, que é o hoje, o agora. O olho no olho, é o perdão, é o abraço, é você dizendo, não vou deixar para amanhã, eu vou fazer agora. Estou com vontade de tomar um café, eu vou tomar agora, sabe? Eu vou fazer agora. E isso é construir, sabe? É maturidade com propósito. Eu vou construir algo bom. Viver no presente. Viver no presente. Nós aprendemos que outros que vivem no seu estado, como é que 60% disso ele vai atrair também uma depressão. Outros que vivem no seu futuro, 60% no futuro vai atrair uma ansiedade. Né? Agora, se ele jogar 60% no seu presente, 10% no seu passado e 30% no seu projetando, né? Quase escapou na matemática aí, hein? Agora, para finalizar, eu disse que eu ia saber isso. E nós estamos perguntando a sua idade, né? Nós estamos perguntando, só porque está nos 60 a mais. Mas eu lá antes de começar a gravação. Pergunta minha, faz comigo. Pergunta do Rodrigo, né? Vamos lá. Pergunta do Rodrigo? Do Rodrigo, né? Que a Gabi e o Rodrigo conversando, e o Rodrigo falou que a Gabi acha que ele já estava velho. Minha filha fala, você já tá velho, pai, você já tá velho. Meu filho também. Pastora, e até eu dou uma dica. Agora eu quero falar com você que está nos assistindo aqui agora. Eu quero que você pegue uma caneta, por favor. E anote aí a sua idade. A sua idade. Tá? Lembra que eu falei que eu tinha 50 anos e parei de constar e comecei a cantar de novo? Mas por quê? Anota aí, pastora. Pega na sua calculadora aí. Pega a sua calculadora, que eu não vou perguntar a sua idade, porque a senhora queira falar, né? Mas eu quero que a senhora... Não, fica à vontade, pastor. Eu sou mais nova que o pastor Paulo. Olha aí, ó. Olha aí, então vamos lá. Por que será, hein, pastor Paulo? O pastor Paulo já pegou essa matemática, né? Eu sou mais nova que o pastor Paulo. Sim. Então, o pastor tem 6, né? 6. Então vamos lá, pastora. 6 aninhos, a senhora tem menos de 6 anos. Eu tenho menos de 6 anos. É isso aí. Ela tem 56, então você precisa dar uma calculadora para isso, tá? Alinhe aí. Rodrigo tem 47, eu tenho 56. Vamos pegar uma pessoa agora de 50 anos, vou botar essa idade. E vou pegar a Gabi, que tem quantos? 20 anos. Segundo a palavra de Deus, você que está me assistindo, também tem café. Segundo a palavra de Deus, o limite da existência humana é 120 anos, não é, pastor? Deus fala com Noé Abar, né? De repente ter feito o homem, coloca o limite de 120 anos. Alguns chegam a 121, não, 120, a lei de Deus. Segundo Paulo Guedes, ministro da economia,
ele disse que o brasileiro está envelhecendo mais tarde, está produzindo até os 85 anos de idade. Então, eu posso produzir até os 85 anos, naquela pandemia, né? E Deus me deu um limite até os 120. Então vamos imaginar, calcula aí. 120 menos 47. Oi, Rodrigo. 73. 73 anos. Olha só. 56 menos 120. Quanto que dá? 64. 50 menos 120 dá 70. E 20 menos 120 dá 100 anos pela frente. Olha a lógica. Você pega uns jovens de 43 anos que você se considera que você tem experiência de vida já, Rodrigo? Com certeza. Mas, por exemplo, a senhora considera que a senhora tem experiência? Sim. Então, se pegar a tua experiência dos teus 47 anos e dos meus 56 anos, que eu tenho aqui, parasse de contar hoje, pegasse toda a minha experiência, como a senhora falou aqui, de tudo que dá certo, que deu certo na tua existência e do que não funcionou. Não é que você fracassou, nós nunca fracassamos na vida. Nós, né, fazemos coisas que não funcionam, daí ele vai por outro caminho, a não ser que ele não vai insistindo nos erros. Então eu pego lá 47 anos de experiência e começo a olhar aqui que eu tenho pela frente, pela lei de Deus, mais 73 é o dobro da idade, o mais sobra. Eu ainda teria pela frente 64, o dobro da minha idade e mais sobra. A Gabi, ela tem pela frente 5 vezes a existência dela. Só que a Gabi está iniciando. Então você já construiu. A Val já construiu, a Sônia já construiu, o Paulo já construiu. Quando eu atendi o Fernando no gabinete, procurador, com 70 anos, tem com tudo. Quando eu fiz esse cálculo para ele com 60 anos, eu falei, mas você tem o dobro da tua idade pela existência. Ah, mas eu posso morrer a qualquer momento. E pode viver também a qualquer tempo, os 120. Você não sabe, ninguém sabe o dia da morte, ninguém sabe o dia que você vai partir. Agora você tem duas alternativas. Como a senhora disse, viver o presente agora e dizer, eu posso ter a possibilidade de viver mais 60, ainda que eu não tenha tanto vigor a partir dos 85, mas eu tenho mais 25 anos pela frente de existência, de possibilidade. Com mais acertos. Usando toda a experiência que deu certo. O que a Sônia conseguiria, né? Vamos pegar que a senhora tivesse ali um pouco menos. A senhora tem aí pela frente mais 64, o dobro da sua idade, com a experiência que a senhora tem hoje. Quem segura a Sônia? Eu morre. Rodrigo? Ninguém segura, né? Pensar dessa forma, você vai longe, né? Porque é questão envelhecer com produtividade. Propósito. Com propósito. Então, a Sônia, escola da Sônia, olhando para a câmera lá, qual a mensagem que a senhora deixa para as pessoas que estão na maturidade, entrando na maturidade hoje? Primeiro, o teste da maturidade e vida ativa. Convido, né, a todos vocês a poder estar todos vendo, transmitindo o melhor que há em você. Porque eu tenho certeza que tem algo muito bom ainda a ser vivido. Não pense que acabou, porque ainda tem muito mais. E eu quero ser bem objetiva falar para você. Viva a vida. Viva a vida. Viva a vida, aproveita. Viva a vida. Se tiver que casar a casa de novo, quer construir, construa, vá passear no Parque do Príncipe. É terrível. Bom, volta fazendo um canto lá, poder casar a casa de novo. É isso mesmo. É isso mesmo. Até na seca. Bom, quero dizer que foi um podcast bem bacana. Foi uma conversa muito legal, professora. Eu acho que principalmente nesse tempo que a gente está vivendo, né? Em que tá tudo uma loucura, tudo muito acelerado. E aí você pensar que realmente quando a gente chega na terceira idade a gente tem um propósito, a gente ainda tem algo a acrescentar, a gente ainda pode produzir profissionalmente, a gente tem um dever ainda como cristão de continuar também, né? A pastora tá aí trabalhando, o nosso pastor que é idoso tá aqui ó, trabalhando também, contribuindo. Então eu quero te agradecer, né, por essas explicações,
por acrescentar na vida das pessoas que estão aqui vendo, acompanhando, e porque também serve para aqueles que estão na terceira idade também entenderem, né? Olha, você pode continuar, como para aqueles os familiares também entenderem que, olha, você também deve contribuir, o teu ancião, ele também pode produzir. Muitas vezes esse ancião é o que ainda está provendo essa casa e cuidando de toda essa juventude que está lá, né? Então, obrigado, pastor. Aí eu quero deixar uma mensagem aqui para os nossos ouvintes, que a nossa equipe preparou, que diz assim: a maturidade não é o fim, mas um convite para novos começos. Que cada um de nós possa viver essa fase com fé, esperança e propósito. Amém. Também, Sônia, nas redes sociais, como é que eles encontram para marcar com a psicóloga Sônia, ou aquele direto da pastora Sônia, para depois tem que dar uma atividade, qual o seu beijo, seu Instagram? Meu Instagram é Sônia Andretta, é meu nome mesmo, né? E o Face também. Esse é um mesmo. A roupa Sônia Andretta, né? Que é o Instagram que eles juntam ali. Ela trabalha no Instituto da Igreja também. Temos um culto às quarta-feiras, né, às 15 horas, que é a tarde da família. Também estamos ali, estamos no ciclo da maturidade, que é às 14 horas, né? Tem vaga aí no... Isso, temos que estamos indo para o espaço maior ali. Pastora, fala a igreja e o endereço. Nós estamos aqui na quarta igreja, do Evangelho Quadrangular, Leopoldo Belzac. 1300. Curitiba. Isso, Curitiba. Perfeito. Então eles podem encontrar as histórias. Estamos aqui. Mais algum contato ou são esses mesmos? São esses mesmo. Não é bem como esse Dica para receber a senhora e seu esposo participam do seguro da maturidade. Sim. E também na quarta-feira à tarde. Para ele é muito importante. Sim. Ele gosta. Aham. Pessoal, é isso aí. Vocês viram aí, né? Casa nova, estúdio novo, fazendo entrevista cada dia crescendo mais, né? Cada dia e tá vindo coisa boa. Não vou adiantar, vou falar publicamente aqui, para ele não importa a cabeça, tá? Mas nós teremos aí, e até já vamos marcar com a Sônia, tá? Nós teremos alguns entrevistas nossas, podcasts nossos, ao vivo ou públicos, né? Pode falar lá do grupo de mulheres lá, nós queremos entrevistar as senhoras, o grupo de mulheres da vida, né? Fazendo aquele vídeo. E compartilhe, curta, comenta, faça chegar a mais pessoas essas entrevistas, porque a gente sabe que isso vai transformar a vida. Você que está entrando na maturidade, lembre-se, ainda tem que sonhar, tem que avisar. Você que tem o seu papai, a sua mamãe, o seu vovô, curta eles, aproveite eles têm muitas experiências para nos ensinar. Tá bem? E Deus abençoe. E aproveitando esse tema da imortalidade, da maturidade, eu quero dizer: somos mortais, vivendo a imortalidade. Deus abençoe. Amém.